Quando Alice chega ao País das Maravilhas, que está imerso em uma maldição, a jovem sente que está cada vez mais próxima de desvendar quem é a garota misteriosa que aparece em seus sonhos há anos. Mas talvez nada seja o que parece ser. Olá, pessoas lindas! Meu nome é Alice e sejam todas muito bem-vindas de volta ao meu canal. E se a história Alice no País das Maravilhas fosse uma fantasia sáfica? E não apenas isso, mas um romance sáfico com direito a Alice se apaixonando pela sua terrível arqui-inimiga Rainha de Copas. Pois é justamente isso que te aguarda em O Beijo de Copas. Uma história fantástica de protagonismo bissexual em um mundo já familiar a nós, mas que aqui está numa roupagem totalmente inovadora. Nesse lançamento de Nico Balladori, escritor de várias histórias LGBTQIA+, que já é alguém conhecido por vocês por conta de 3 Reis Fantasmas, que inclusive tem vídeo aqui no canal também. Vocês vão viajar em 178 páginas de uma história narrada em primeira pessoa, onde iremos acompanhar a protagonista, Alice, mais especificamente quando a jovem vai parar no País das Maravilhas após avistar um coelho branco. Só que ela vai avistar, na verdade, coisas muito além do que a imaginação dela se permitiu sonhar. E ela vai precisar enfrentar a Rainha de Copas se quiser voltar para casa. Mas como é que ela vai fazer isso se toda vez que elas se encontram, ao invés de sentir ódio, Alice sente o seu coração bater mais forte? E aí, ficou curiosa? Então, por favor, eu te peço que considere se inscrever aqui nesse canal agora mesmo, porque aqui sempre tem vídeos com dicas e recomendações de histórias incríveis pra vocês. E claramente, não esquece de clicar no sininho de notificações, porque aí é garantia absoluta que você vai receber todos os vídeos novos que saírem. Bom, como eu estava dizendo, nessa história a gente vai revisitar o clássico Alice no País das Maravilhas. Vocês com certeza conhecem essa história, mesmo que vocês nunca tenham assistido ao filme, à animação ou lido o livro, vocês já ouviram falar dessa história. Ela é muito famosa, ela é um grande clássico. Ela é um grande clássico, acho que eu engasguei. Mas aí um refresco nas suas cabeças que talvez não se recordem. Alice é a história daquela garota londrina que não se encaixa nos moldes sociais que esperam dela. Principalmente se formos falar do que esperavam de uma mulher muitos anos atrás. Se hoje em dia já é o que é, imagine no passado. E em um certo dia, Alice vê um coelho branco usando terno e relógio e segue o coelho até a sua toca. E lá ela cai na toca e através dela ela chega ao lugar que carinhosamente chama de País das Maravilhas. E por lá ela vive muitas aventuras. E aqui esse início se assemelha. Vamos conhecer Alice Liddell, que é uma jovem que tem 18 anos e a cidade já é para estar sendo mostrada na sociedade, né? As pessoas começam a olhá-la com ainda mais atenção. Mas Alice não se importa com nada disso. O que na verdade a intriga é porque em várias noites Alice sonha com uma jovem que sempre a chama e pede ajuda. Ela não sabe quem é essa pessoa e pior ainda, ela não faz a mínima ideia de como poderia ajudá-la. E em um dia de baile, esses bailes, sabe, de convenções sociais e tal, que é um saco e Alice tá nem aí pra eles. E é por isso mesmo que quando ela vê um coelho branco passar bem apressado, ela resolve deixar tudo pra trás e ir atrás desse coelho. E o que é que vai acontecer? Isso mesmo que você imaginou. Ela vai cair na toca do coelho e ir parar diretamente no País das Maravilhas. Só que, nesse universo aqui, o País das Maravilhas tá diferente. Ele tá meio bem bizarro. Muito mais peculiar do que o que já conhecemos dele. Isso porque uma maldição recaiu sobre o País das Maravilhas. E quem mora por lá não tem lembranças. Não lembra quem é, não lembra o que foi acontecendo na sua história. As pessoas não sabem. As pessoas não, né? Porque ela não tem só pessoas. Mas quem habita por lá, melhor dizendo. Quem habita por lá não sabe o próprio nome, não sabe a própria história. Mas sabem de uma coisa. Sabem que Alice é a única pessoa que pode lhes ajudar. Isso porque por trás dessa maldição está a Rainha de Copas. E apenas Alice pode enfrentá-la. Principalmente porque a Rainha de Copas guarda um artefato mágico
que é o que vai possibilitar Alice voltar para casa. Então serão duas coisas já sendo resolvidas de uma vez. E a partir daí a gente vai acompanhar Alice seguir nessa busca pela Rainha de Copas e tentar resgatar esse artefato mágico. Além de tentar também descobrir como é que ela pode resolver essa questão da maldição, né? Afinal, ela é só uma jovenzinha, garotinha de 18 anos. E nesse caminho que a Alice segue, a gente vai encontrar personagens já bem conhecidos por nós, como a Rainha Branca, o Chapeleiro, o Coelho Branco, que eu já citei aqui antes. Mas além disso, iremos encontrar também outros personagens de outros contos de fadas já conhecidos. Sim, não tem só personagens do País das Maravilhas aqui. Nico fez uma misturinha de histórias, incorporando esses outros personagens à narrativa. Quem são esses personagens eu não posso contar pra vocês, porque senão vai ser um spoiler deste tamanhão. Nada do bem. Então realmente só lendo pra descobrir. Mas o que eu posso lhes contar é que esses personagens se alinharam muito bem à narrativa, dando um sentido muito bom à história, a deixando ainda mais interessante e intrigante. Principalmente porque a gente vai se perguntando quais os papéis destes personagens aqui. Como eles serão trazidos? Quem são nesse contexto? Serão iguais a quem a gente já conhece nas outras histórias? Eu, inclusive, fiquei bem surpresa quando eu vi, porque eu não esperava. Eu achei que realmente só seriam os personagens de Alice que seriam trazidos aqui. Imaginei que não todos, mas pensei que seriam apenas os de Alice, e não. Se fosse de Alice, ia ser bem legal de qualquer forma, né? Eu adoro ver essas releituras. Já falei isso pra vocês aqui quando eu falei de outras histórias de releituras aqui. Cinderela Está Morta mesmo foi um desses exemplos, quando eu fiz o vídeo sobre Cinderela Está Morta. Eu comentei pra vocês que eu adoro ver releituras de clássicos. Adoro essa brincadeira que se faz com essas histórias. Principalmente botando elas numa roupagem mais atual, mesmo que elas se passem no passado. Mas com esses acréscimos de personagens, ficou ainda mais legal. Tem uma curiosidade pra vocês. Os personagens que são trazidos aqui, né, além dos de Alice no País das Maravilhas, são de uma história que eu, particularmente, nunca curti tanto a história em si, mas eu gosto muito do conceito dela. Não sei se vocês conseguiram me compreender. Tem algumas histórias, gente, que eu gosto muito das lições que elas trazem, dos elementos que elas trazem, mas não propriamente em si da história. Eu acho que eu me fiz entendível, eu não sei. Mas eu tenho muito sentimento, assim, tem algumas histórias que eu sou assim. Então, por causa disso, quando eu vi esses personagens chegando, eu estranhei um pouquinho, por conta dessa minha questão do amar mais o conceito do que a história. Mas eu gostei muito de como eles foram colocados aqui. De verdade, isso não estragou nem um pouco a minha experiência lendo. Eu amei, inclusive gostei muito da forma que foi trazido aqui, o que pra mim tornou tudo ainda melhor. E é por isso que eu digo que por mais que a gente já conheça esses personagens das histórias clássicas, né? A gente não sabe exatamente, no caso vocês não vão saber, né? Eu já descobri e tal, mas no caso eu também não sabia, de que forma esses personagens seriam trazidos aqui. Principalmente quando a gente fala de uma história de fantasia que muitas más possibilidades são possíveis de serem abordadas. Então a gente não vai saber de cara quem é bom e quem é mal, quem é exatamente o que tá dizendo ser e quem na verdade tá só fingindo ser alguma coisa. Achei os personagens cativantes e até os que se mostram menos compuseram bastante em tornar essa narrativa ainda mais única, mesmo que ela seja inspirada em outras já existentes. E já que eu tô falando de personagens, eu quero falar dela, Alice Liddell, que aqui segue sendo a mesma personagem em sua essência, com muita curiosidade e também ser corajosa. Mas claramente que ela tem alguns detalhes a mais o que a tornam ainda mais maravilhosa. Como, por exemplo, em ser uma diva bissexual. O que é o quê? Pra quem não me conhece, absolutamente tudo pra mim. Uma bizona bem do tipo real. Ou seja, totalmente cada linha de sua querida, amada por quem ela tá apaixonada. Bissexuais sempre emocionados em qualquer contexto, de qualquer história, e principalmente na realidade. Inclusive, falando nisso, eu defini esse livro, né, enquanto eu lia, como uma deliciosa mistura de tensão e tesão. Isso porque, gente, as cenas de Alice com a Rainha de Copas... Porque assim, no nosso imaginário deveria ser uma coisa
bem do tipo, vai ser só tensão, né? Porque a rainha é uma vilã, é uma tirana, né? Malvadona. E até que era um pouco assim, só que as cenas tinham muito de Alice quase se jogando em cima da rainha, juro. Tinha horas que eu ria sozinha e comentava comigo mesma, e no meu Maratona App, é claro, sempre fazendo anotações por lá, que era muito assim, Alice, você queria ela de joelhos pra fazer as safadezas. Eu amei. Então, assim, totalmente uma mistura de tensão e tesão. Claramente, como eu falei, né, não é só a misturinha da tensão e tesão e com tesão torando a mais, não. Tinha tensão, sim. O tesão torava, mas tinha tensão, sim. Cenas muito enigmáticas. Não enigmáticas. Enigmáticas não é a palavra. Ei, não consigo falar. Enigmáticas não é a palavra. Eu não consigo achar a palavra agora. Mas são cenas intensas e envolventes que nos prendem, que prendem a atenção, que a gente fica a cada vez mais conectado enquanto vai lendo. Não tinha como não ter tensão, porque a Rainha de Copas é uma vilã. E Alice está em uma missão. E acompanhando essa missão através das páginas, a gente vai criando teorias. Pelo menos eu criei várias. Criei sobre os personagens, sobre a história, sobre o que possivelmente poderia estar vindo aí. E, de certa forma, eu acertei algumas coisas. Mas com certeza, eu não estava preparada para a reviravolta que veio em seguida. Eu fiquei realmente muito surpresa e eu adoro quando isso acontece. Essa é uma história mirabolante e peculiar, ao mesmo pé que ela é doce e fantástica, que vai nos mostrar sobre a beleza de sermos quem somos em diversos aspectos, que vai falar sobre a coragem que existe dentro de nós e que nos vai fazer lembrar que, independente de qualquer coisa que pareça ser uma limitação que a gente tenha, na verdade, isso é só uma característica nossa. Essa é uma história intensa e envolvente, com mistério e magia. Um casal totalmente improvável, mas completamente apaixonante. E também com rosas cor de carmim. Mas e aí, será que Alice será capaz de quebrar a maldição do País das Maravilhas e voltar para casa? E quem será essa garota misteriosa com quem ela sonha? Será que elas vão se encontrar? E será que Alice conseguirá salvá-la? Para descobrir isso e muito mais, você precisa ler O Beijo de Copas, de Nico Balladori, que está disponível agora mesmo lá na página da Amazon para empréstimo pelo Kindle Limited e também para compra. Vou deixar o link para você adquirir o seu exemplar aqui na descrição, juntamente também com o link das redes sociais do autor. Assim você pode sempre continuar acompanhando seus novos trabalhos. Lembrando que esse e-book tem classificação indicativa mais 16 anos, porque ele contém cenas de violência. E saliento aqui também que tem um capítulo com uma cena mais quente. E eu tô salientando isso aqui, gente, porque eu sei que tem algumas pessoas que me acompanham que não gostam muito de ler histórias que tenham cenas assim. Mas você consegue aproveitar essa leitura mesmo assim, porque é um capítulo. Então você pode ler a história aí tranquilamente, chegar nele e você passa e continua lendo. E é claro que se você gostar de cenas assim, é um bônus pra você. E como sempre, gente, eu só não me alongo falando mais sobre a história. Por quê? Porque senão será spoiler. E eu nunca quero estragar as suas experiências de leitura. E lembre-se, às vezes, cair na toca do coelho é tudo que você precisa para poder viver momentos fantásticos e tão desejados pelo seu coração. Muito obrigada por terem assistido até aqui, ter se inscrito neste canal e ter deixado o seu gostei nesse vídeo. Um beijo e até o próximo vídeo! Vamos pintar assim as rosas cor de carmim!